os que querem segui-lo. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Pegue sua Bíblia, abra ela. Você que está em casa nos acompanhando, Deus te abençoe. Os crentes que não vieram, Deus te cobre. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mateus capítulo 8, versículo 18. Esse texto ele é registrado no Novo Testamento por dois evangelistas, só por Mateus e por Lucas, viu? E Mateus vai inserir ele no contexto das curas. Do capítulo 5 ao capítulo 7 é o famoso Sermão do Monte, né? São os sermões éticos de Jesus. E após trabalhar 3 capítulos de sermões, Mateus ele é o evangelho que mais contém sermão, por causa de para quem ele está sido escrito. Como Mateus está escrevendo para judeu, o judeu gosta de ensino, então você vai ver 5 sermões em Mateus. Por que 5 sermões? Porque Moisés escreveu 5 livros. Como Moisés escreveu 5 livros, Mateus vai apresentar 5 sermões. Lembra que Jesus sempre sobe no monte? Não tem como ele descer no monte, né? Ele sobe ao monte para pregar. Por quê? Porque Moisés recebeu a lei no monte. Então, tudo Mateus vai colocar. E o judeu ele tem essa pegada. Você vai ver em diversas vezes nos capítulos que Jesus ensinava em Cafarnaum. Jesus foi para a Galiléia e ensinava na Galiléia, sempre focando o ensino. E Mateus ele vai colocar nessa sessão aqui, que é um grande ensinamento que nós vamos falar nessa noite, dentro desse pensamento aqui, desse contexto das curas. Se você pegar o capítulo 8, lá no versículo 1 tem a cura do leproso, no versículo 5 tem a cura de um centurião, do filho do centurião, no versículo de número 14 a cura da sogra de Pedro, ou seja, ele está inserindo no contexto de cura. E essa parábola, podemos assim dizer, esse ensinamento, ele vai ter 2 personagens. Lucas não vai dizer o nome de nenhum, mas Mateus ele vai dizer que o primeiro personagem ele era um escriba, né? Lucas vai acrescentar mais um ponto e Mateus vai narrar de uma forma diferente. Apesar de serem sinóticos, tem alguns pontos que divergem em cima desse pensamento aqui. Mas o que é que Jesus quer falar e quer pôr à prova a um discípulo? Na verdade, esses personagens aqui que vão mostrar interesse, tem 2 personagens. Tinha um que tinha uma motivação errada e um outro que tinha uma prioridade errada. Vamos ler o texto comigo, por favor, irmãos? São só 5 versículos, então vamos ler. Mateus capítulo 8, verso 18, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, os 12 discípulos. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, que aparece 33 vezes essa expressão em Mateus, Filho do Homem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Só esse versículo aqui para mim era suficiente para acabar com a teologia da prosperidade para sempre e nunca mais ela ser pregada. Versículo 21: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você pode observar na cena que tem 2 pessoas que com certeza, poxa, se o capítulo 8 está todinho banhado de milagre, Jesus é um mestre que quer ser seguido por muitos. E ele vem acarretando realmente uma lista de seguidores muito grande. Ele vai escolher os seus 12, mas a multidão vai o cercar, tanto que se você pegar, por exemplo, o capítulo de número, volta lá no capítulo de número 4, isso, o último versículo do capítulo 4, que é o versículo 25, Kelby pode colocar aqui para me ajudar, capítulo 4, aqui ó, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, seguiam as multidões. Você vendo assim parece pertinho, né? Pega o mapa para te ver, são estados diferentes. O que é que leva pessoas virem a pé de estados diferentes atrás desse homem? O que é que esse homem tem tão forte assim que acarretou uma multidão? Só que Jesus, olhe para mim por favor, diferente dos pregadores de hoje, Jesus ele corria de holofote. Ele não queria glória para si, ele não queria ser conhecido como um mestre, tanto que se você pegar
o Evangelho de João, no capítulo de número 6, a gente vai ver o foco da nação judaica de querer um Messias que viesse resolver problemas financeiros, estaduais, locais, que quando Jesus multiplica os pães, o que é que eles falam no texto? Achamos o nosso rei. Por quê? Porque eles estão interessados em um rei que resolva o problema financeiro deles, político e assim sucessivamente. Só que Cristo, ele foge desse tipo de cena, tanto que quando você vê nos evangelhos, também em João, Jesus operando curas e sinais, o que é que ele vai dizer? Olha, não fala que eu te curei, não fala que eu fiz o sinal. Só que as pessoas iam e proclamavam um milagre. Então Jesus, ele ofuscava essa questão de querer aparecer, ele estava evitando isso. Só que ele não tem como, ele se tornou popular. Poxa, a Bíblia diz em João 9, versículo 1 seguinte, que nunca na história de Israel, nem no Antigo Testamento, ouvira-se dizer que abrira-se os olhos de um cego de nascença. E Jesus abriu os olhos desse cego. Então a popularidade de Cristo bombou. Além dele ser um grande pregador, o melhor de todos os tempos. Oh glória! Você já imaginou, irmão, o privilégio desse povo aqui? Jesus ia na relva, procurava um lugar, todo lugar para ele virava púlpito. Um barco virava púlpito, a relva virava púlpito, o mar virava púlpito, o monte virava púlpito. Não interessava em um lugar onde ele estava, todos os lugares para ele viravam um lugar, uma tribuna para ele proclamar o evangelho. E além dele ser o melhor de todos os pregadores, eu já disse em outras vezes aqui, com certeza, Cristo era a própria Bíblia pregando. Aí não tem como competir, né, irmão? Infeliz foi no capítulo 4 do mesmo evangelho que eu estou pregando para vocês aqui. Infeliz foi o próprio capeta querer pegar ele com a própria Bíblia. E não tem como. Ele esqueceu, Satanás esqueceu por algum minuto que Cristo é a própria Bíblia, né? E a resposta de Cristo na tentação me chama muito a atenção e exclui qualquer outra probabilidade de alguém pensar que pode ser salvo. As 3 respostas para as 3 perguntas do diabo foi: está escrito e está escrito. Ou seja, o meio é a palavra, e Cristo sabe disso. E quando você pega o capítulo de número 9, abra sua Bíblia, crente. Ele vai acalmar a tempestade, depois ele vai curar um paralítico em Cafarnaum, e ele vai conseguir prosseguir com as missões. Depois no capítulo 10 vai escolher os 12 e assim sucessivamente. Ou seja, era ensinando e sendo didático. Por exemplo, quando você pega os milagres de Jesus, já vou para o texto. Quando você pega os milagres de Jesus e todos os autores do Novo Testamento que falam de João, que acontecem sinais, você já sabe que os milagres de Cristo são pedagógicos. O problema das pessoas e o problema de muitos crentes do século 21, contemporâneos nossos, crentes atuais ainda hoje, é querer olhar só para o milagre e não querer olhar para que o milagre quer ensinar. Viu? Que quando eu olho só para o milagre, eu posso até me frustrar. Mas quando eu olho para o que o milagre quer ensinar para mim, ou seja, os milagres de Jesus são o que, pastor? Eles são pedagógicos. Eles querem ensinar alguma coisa. Amém ou não amém? Amém. Então aqui no capítulo 8, Jesus vai pôr à prova 2 homens que chegaram diante dele, querendo ser discípulo de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de discípulo de Jesus. Pergunte para ele: você é discípulo ou só é ouvinte de culto? Amém, irmão? Tem todas as classes. Presta atenção. No capítulo 6 de João, tem mais de 7.000 pessoas ali. Poxa, viram um dos maiores sinais da Bíblia Sagrada. Olha para mim, crente, não dorme não, em nome de Jesus. Quando terminou, Cristo falou assim: agora eu vou ver quem veio porque quer ser discípulo, ou quem veio por causa deixa eu usar a palavra certa aqui, por causa das probabilidades que ele possa achar, que ele possa ter no cristianismo. Porque, irmãos, por incrível que pareça, está lastrado no nosso Brasil, já falei, de 20 anos para cá, leia um livro chamado Super Crentes, anote na tábua do seu coração esse livro e não esqueça, um livro chamado Super Crentes, que trata sobre positivismo, confissão positiva. De 20 anos para cá, essa geração que nasceu de 20 anos para cá, ela não foi influenciada por uma pregação de cruz, tá? Ela foi influenciada por Kenneth Hagin, Benny Hinn,
Viu? Kenneth Hagin, Benny Hinn, Maurice Cirilo, toda a galera da prosperidade. Qual foi a jogada desses caras? Claro que com permissão de Deus. Todos esses grandes homens, eles não eram só grandes pregadores, mas eles eram grandes entretenedores. Quase eu erro a palavra, eu errei, mas você entendeu, né? Eles eram grandes pessoas da mídia. Ou seja, a maioria, por exemplo, Kenneth Hagin, que é o pai da teologia da prosperidade dos Estados Unidos, ele tem o maior canal de televisão dos Estados Unidos, um dos maiores canais de televisão dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia. Olhe para mim, por que aqui no Brasil a teologia da prosperidade bombou? Por causa, se você pegar, quem é que vai competir com o Macedão lá? Você já viu quantas rádios ele tem? Quantos canais de TV, por exemplo, a Record é dele, ele é dono, mas passa o programa na Record, na Rede TV, na Band. Você já viu? Eles proclamaram isso aqui. Então se criou uma ideia nos crentes de um evangelho de barganha. E muitos dos nossos irmãos, quando já apanharam de todo jeito lá fora, já tentaram tudo, irmão, já foram na macumba, já jogaram no bicho, já foram no candomblé, já foram no budismo, já voltaram no PT, já fizeram de tudo. Não deu certo, ele falou, vou virar crente. Olha isso, vou virar crente, porque se eu virar crente, é engraçado que algumas pessoas quando entram no avivamento na palavra, vamos falar do nosso contexto aqui, né? Não vou falar do outro. Aí algumas pessoas vêm comentar comigo assim, pastor e tal, a minha vida era assim, assim e tal. Ele falou assim, pastor, teve uma que disse assim para mim, pastor, eu já estava aborrecido na minha igreja. Por quê? Ela está aqui, essa pessoa. Por quê? Porque eu recebi chave de picape, de carro, de Gol, de Hilux e nunca chegava. Era tanta chave, pastor, que eu me aborreci. Falou, bora embora daqui, bora procurar uma igreja bíblica, ô glória, para ouvir o evangelho da verdade, da cruz, que aí é diferente, amém? E esse evangelho que eu prego, ele não dá chave de Hilux, mas ele dá uma chave. Você entendeu? Vamos lá, a proposta é, Cristo está aqui, diante de duas pessoas que querem ser discípulos de Jesus. Um influenciado por aquilo que ele viu. Nossa, o homem curou todo mundo. E o outro querendo servir o reino do jeito dele. Isso aqui nada mais, nada menos é do que a nossa vida. Vamos lá. Capítulo 8, versículo de número 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba. Quem? Você pode ver que é uma alta patente. Um doutor da lei. Um escriba não é um crente comum. É alguém que conhece o Antigo Testamento. E a pergunta do escriba foi, Mateus fala que é um escriba, Lucas não. A pergunta do escriba foi, mestre, Rabi, seguiste-ei para onde quer que fores. Cristo, conhecendo que esse crente, escute, era aquele famoso crente que está no evangelho, baseado naquilo que o evangelho podia lhe oferecer, conhecendo a intenção do coração dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa responder para o seu irmão, nem para mim, responda para você mesmo e para o Espírito Santo que sonda o teu pensamento agora. Por que você está aqui nessa noite? Por que você veio assistir? Fiz a mão agora do Macedo, está repreendido agora, olha. Por que você veio assistir esse culto aqui essa noite? Baseado em tudo isso, esse texto aqui, Cristo vai quebrar, Jesus vai acabar com as expectativas. Irmão, eu sempre digo isso aqui, Cristo nunca enganou ninguém. Escute, se tem alguém aqui ou em casa frustrado com o evangelho, Gleison, não é o de Cristo. Você não entendeu o que eu falei? Se tem alguém frustrado com os crentes, com o evangelho, eu te garanto que não é o de Cristo, porque Cristo nunca enganou ninguém ao chamar alguém. Ele sempre deixou claro que a chamada era de quê? De renúncia. A chamada era de sofrimento. A chamada era de negar-se a si mesmo. Ele sempre deixou claro isso.
Cristo nunca você vai ver nas Escrituras Cristo dizendo assim: vem que eu vou mudar o teu CPF, vem que eu vou te dar empresa, vem que eu vou te fazer rico, vem que eu vou te colocar. Nunca. Muito pelo contrário. É por isso que eu digo, olha, dificilmente você vai ver dentro de uma igreja neopentecostal eles pregando as cartas paulinas. É só texto batido do Antigo Testamento. Traga o seu Isaac, traga o seu altar, queime não sei o que, traga o seu cordeiro. Por quê? Porque todas as vezes que o Novo Testamento, os evangelistas e Paulo fala de prosperidade, não é material. Você está cansado de ouvir isso aqui. E Cristo sabe muito bem disso. Escute só. Quando escreve, irmão, presta atenção. Meu irmão, só falo se você dá glória a essa. Olhe para cá. Cristo se fosse um outro pastor que tivesse interesse em crescer o dízimo da congregação dele, quem não queria um escriba como discípulo? Isso ia bombar à luz dos homens, aos olhos dos homens. Meu Deus, olha quem está seguindo o Messias, um escriba, um judeu, doutor, se converteu ao homem galileu. Mas Cristo falou assim: olha, deixa eu ficar com um pescador aqui. Só o Gleice entendeu, olha. Deixa eu ficar aqui com um cobrador de imposto. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar aqui com esse ladrão Judas. Deixa eu ficar aqui com o João, que é problemático, quer botar fogo em todo mundo. Ele olhou para o escriba. Enquanto o escriba, talvez o escriba pensou assim: teólogo, formado no Sinédrio, doutor, sabe tudo de Bíblia, como é que ele não vai me querer? Meu irmão, sabe quem estava em Cristo? A plenitude do pneuma. Você vai pegar vários textos, e principalmente em Marcos, olhe para mim. Quando os fariseus chegavam e o narrador, o evangelista narra, e Cristo sabendo a intenção do coração deles, outro texto, e Cristo sabendo a mente deles, e Cristo sondando os seus, porque quando eles chegavam na frente, o Espírito Santo passava o raio-x. Escuta, pastor que ora é outro nível. Quando o escriba chegou e falou assim: eu quero fazer parte da tua equipe, o Espírito Santo falou no coração: chuta que é laço. Oh glória. Chuta que é laço, não deixa. Olha a resposta de Jesus. Vamos lá, capítulo de número 8, versículo de número 20. Mas Jesus lhe respondeu. Irmão, olha essa resposta para o crente da Universal: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olhe para o seu irmão aí, por favor, e diga assim para ele: esse é o cristianismo de Jesus. A primeira palavra é tão forte que ele está dizendo, olhe para mim por favor, olhe para mim por favor, que ele está dizendo para o escriba assim: tu está preparado para ser rejeitado? Irmão, escriba e fariseu, onde ele chega a festa ágape, ele senta nos melhores lugares. Na sinagoga, as melhores cadeiras são deles. Num banquete, eles têm os melhores lugares. No sinédrio, as melhores cadeiras são dele. Cristo está falando: dos meus seguidores não tem casa, não tem onde dormir, não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Escute, pastor, mas o senhor não está pegando muito pesado? Não, eu te provo na Bíblia que o evangelho de Cristo é renúncia. Lá vai. Pedro teve que largar o barco junto com João. Tiago teve que largar o barco. Paulo teve que largar toda a regalia. Lá vai. Todo Mateus teve que largar a alfândega. E irmão, é impressionante. Meu irmão, se tu não dá glória nessa, tu está dormindo, tu não está entendendo o que eu estou pregando. Olha para mim. Quando Cristo falou: bora Pedro, ele não ficou: ah Senhor, mas ainda tem minha faculdade. Foi automático. Meu Deus. Foi automático, irmão. E largando ele as redes, seguiu. Mateus estava sentado cobrando imposto. Bora Mateus, ele largou as moedas e seguiu.
Paulo largou tudo e seguiu. Pedro largou tudo e seguiu. É pesado. É pesado demais. Por quê? Porque a gente, olhe para mim, a gente começa a visualizar em nós mesmos. Você pensa que a palavra não corta em mim também? Nós começamos a visualizar dentro da nossa própria vida que a nossa prioridade está muito acima do reino. Nós deixamos o reino que era para ser primeiro, lá para o último lugar. Quem foi que falou isso, pastor? Cristo. Crentes frustrados, está cheio de crente frustrado na igreja com Jesus, porque Ele não mudou a condição financeira, e isso nunca foi evangelho. Olha como são as pessoas, elas entram na igreja, elas escutam o evangelho é poder, é impactante, elas sentem aquele primeiro amor, elas choram, quando elas veem que Deus não dá o que elas querem, vou procurar uma outra campanha. E fica nesse campanha. Já foi em 7 encontros com Deus e nunca encontrou Deus. Já foi não sei quantas mil campanhas. Já caiu gigante de todo jeito. Golias, Trigolias. Já caiu não sei quantas muralhas de Jericó. Mas porra, e está frustrado. Quando é que você vai entender que Cristo não te chamou para ser empresário? Irmão, preste atenção. Quem são os maiores? Olhe para mim, me responda em alto som. Quem são os maiores empresários? Os crentes ou os ímpios? Os ímpios. Quem são os maiores empresários aqui de Belém do Pará? Os católicos. Os caras se prostituem, traem a mulher, são satanás, dão dinheiro para Deus morto. E por que eles são ricos? De coisa material. Porque prosperidade é um dom, e Deus dá para quem Ele quer. E outra, está influenciado, relacionado com o trabalho, com esforço, com estudo. Enquanto o crente acorda meio-dia, o ímpio acorda 5. Está aí, ó, prova. Aí o camarada, não, eu vou entrar na igreja porque Deus vai mudar a minha história. Beleza, prossiga comigo. Aí vai aparecer um outro camarada. Olha isso, com uma prioridade errada. Repita comigo assim: o primeiro, não escutei, o primeiro apareceu com uma motivação errada. Ele queria ser crente baseado naquilo que o evangelho queria dar para ele. Mas o segundo, repita comigo, diga: o segundo apareceu com uma prioridade errada. O primeiro com uma motivação errada, o segundo com uma prioridade errada. Em outras palavras, o primeiro foi muito rápido e o segundo foi muito lento. Olha as duas classes de crente. Capítulo 8, versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Sepultar quem? Sepultar quem? Irmão, eu achei isso aqui fantástico na Bíblia. Cristo inspirando Mateus, fez de propósito ele colocar aqui o último grau. Se Cristo tivesse colocado assim: Senhor, deixa primeiro eu cuidar da minha fazenda, Senhor, deixa primeiro eu cuidar da minha empresa, da minha plantação. Ele falou assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Um alto nível de relacionamento amoroso, familiar. Por que Cristo fez isso? Você vai entender. A pergunta é, antes, 1 minuto. Diga comigo, o primeiro escriba foi muito rápido. O segundo foi muito lento. Ele se colocou à frente do evangelho. Desculpe, esse segundo colocou à frente do evangelho uma causa mais importante. Sabe o que Cristo está ensinando aqui? Cristo, não o pastor Narciso. Não existe nesse mundo nada mais importante do que a causa do evangelho. Se você ler o capítulo 10 na sua casa depois, ele fala: eu vim colocar a espada até dentro da sua casa. Meu irmão, Cristo vai dar um show de ensinamento ali. Mas preste atenção para mim.
Por que Cristo falou: Senhor, deixa eu sepultar o meu pai? Aí Cristo responde para ele: deixa que os mortos. João Crisóstomo disse uma frase: ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, a melhor ação é pregar a Cristo. Isso foi um pai da igreja que disse isso. Por que, pastor Narciso, isso aqui? Porque esse exemplo é incrível. Porque Cristo vai até o último nível. Ou seja, Cristo está ensinando aqui que não tem desculpa que você possa colocar. Irmão, reflita comigo. Se enterrar o pai não serve como desculpa, imagine coisas culturais e seculares. Por quê? Pergunte por quê, pastor? Porque nós, você e eu e você, somos a geração da desculpa. Não posso, estou trabalhando. Não posso porque eu tenho tal coisa para fazer. Eu não posso porque meu emprego não deixa. Eu não posso porque eu estou em 3 trabalhos. Eu não posso porque eu estou em 4 faculdades. Eu não posso porque eu estou envolvido com a política. Eu não posso, todo o tempo. Todo santo dia, desculpa para o reino. Sabe o que Cristo está falando? Cristo fica com raiva dele. Não fica de mim não, foi ele que falou. Ele disse assim, você não serve para ser meu discípulo. Está ouvindo, irmão? Essa palavra, discípulo de Jesus, ela é muito pesada. O problema é que a gente quer confundir. A Assembleia de Deus completou 110 anos. Parabéns, Assembleia de Deus. Glória a Deus, eu sou assembleiano também. Parabéns, Assembleia. Está mesmo de parabéns. 40 milhões de discípulos. Ou de ouvintes? Cadê o glória dos assembleianos? Acabou o glória agora. 40 milhões de quê? Segura que eu vou estreitar só mais um pouco. Escuta isso. Aleluia. O nosso problema, irmão, é que a gente quer do nosso jeito. Lá vai. Queremos servir do nosso jeito, da nossa forma, quando der, quando pudermos, por interesse e etc. Tem crente que começa a se frustrar. Ele vem um mês, Deus não abriu a porta, ele não vem mais. Tem crente que começa a vir, se Deus não curar, ele já começa a murmurar. É o primeiro crente. É o primeiro, é o escriba. É aquele que vem baseado naquilo que Cristo pode fazer por ele. Se Cristo não fizer, não fazer, ele capa o gato, ele vai embora. E o segundo, pastor? Deixa eu perguntar para você, que personagem nós somos? O primeiro que serve por interesse? Escuta isso que eu vou falar, anotei aqui, se você está aqui hoje desanimado por algo que você não conseguiu na sua peregrinação cristã, você é o primeiro crente. Se você está aqui hoje me ouvindo desanimado, já está quase capengando na fé, porque o teu milagre ainda não chegou, oh glória, você é o escriba, você é o interesseiro do evangelho, oh glória. Segura, lá vai. Agora, se você é aquele tipo de crente que prioriza a sua vida, seus projetos, suas coisas, seus sonhos, e o evangelho não é prioridade na sua vida, você é o segundo. E o que é de tudo isso, pastor? Que nem o primeiro e nem o segundo foram aprovados. O próprio Cristo os reprovou. Quer ver um exemplo? Quero. A oração do meio-dia aqui parou. Por quê? Porque não tem um obreiro. Que se levante e diga, eu vou. Quando pergunta, não tenho tempo. Tem tempo para tudo. Para todos. Para os sonhos dele, para o projeto dele, para a empresa dele, para a família dele, para os filhos dele, para o pai dele, para os amigos, para tudo.
mas para o reino não tem. Lá vai, segura. Lições aprendidas nesse texto, para terminar. Não podemos servir a Cristo do nosso jeito. E eu sei que esse silêncio é ótimo, porque está falando ao teu coração. Segundo ponto. Será que você, meu irmão, isso aqui é forte que eu vou falar. Será que você é uma pessoa que está dentro de uma igreja bíblica, e vai morrer dentro dela sem mudar? Porque, irmão, a minha vontade como homem inglês, como de qualquer pregador, é pregar e ver a mudança. Mas só quem pode operar isso é o pneuma. Se a gente pudesse mudar a vida de A, de B, a primeira vida que eu mudaria era a minha. Mas eu não posso. Mas eu sei que o modo que Ele pode agir é só através da sua palavra. E mais uma vez o Espírito de Deus usa um pecador para falar para pecadores, dizendo: te arrepende, volta, põe como prioridade, me serve como eu mereço. A verdade é, nós estamos não é você, nós estamos longe. Nós pegamos o Evangelho e adaptamos ele à nossa rotina, adaptamos ele à nossa vida. E eu te pergunto biblicamente, e se tem alguém que quiser se levantar para debater, pode se levantar. Qual foi a passagem bíblica? Qual é a parte da Bíblia que te dá ordenança para você fazer o que você quer, servir do jeito que você quer? Cristo, quando chamou discípulos, não disse assim: como é que vocês querem servir? Como é que vocês querem fazer? Como é que vocês querem servir o reino? Ele disse: obedeçam, façam, me sirvam. Eu chamei vocês para ser discípulos. Palavra dura. Outro ponto, escuta. É impossível adaptar o Evangelho ao seu estilo de vida. É impossível. Quanto de vocês que estão me olhando aqui agora, com a cara mais lambida, que não tem mais comunhão com Deus, que não lê mais a Bíblia na sua casa, que não faz culto doméstico, que não tem comunhão de oração, que não aparece aqui nas reuniões de oração, vocês acham que estão maltratando quem? Ofendendo quem? Vocês ofendem a vocês mesmos e a um Deus santo que derramou o sangue dele pela vida de vocês. E não pense que vai melhorar. Não vai. Se você não mudar a sua rotina, seu comportamento, se arrepender, renunciar, dizer: Deus, eu quero ser diferente, eu quero a minha rotina como a tua palavra me ensina, as coisas começarão a andar. Sabe o que é maravilhoso? Olhe para mim. Mesmo você não estando adaptado, eu não estando adaptado, não impede da gente sentir a presença. Não impede de você chorar, não impede de você chegar aqui e falar em línguas, mas isso não é sinal de agradar ao reino. Eu pergunto e termino: o que eu sigo? Lá vai as alternativas. Você segue o seu evangelho? Você segue a denominação que você congrega? Você segue a sua filosofia? Você segue a sua cosmovisão? Você segue as suas ideias? Ou você segue o Evangelho de Cristo? Por que eu perguntei tudo isso, pastor? Porque de todas as alternativas, de todas, só uma salva. Mensagem travada.
mensagem que vai lá onde ninguém pode ir. É Cristo dizendo: não jogue fora o sacrifício que foi feito no Calvário. Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Chega! Acabou! Para! Quer ver uma coisa, irmão? Nós somos tão ruins, nós somos tão ruins, que todo dia a gente quer desistir. E a gente só não desiste porque o Espírito não deixa. Tu não deu glória porque tu não quis. O pregador também está vivendo a mesma coisa. A gente só não para porque o Espírito não deixa. A gente só não deixa de vir porque o Espírito não deixa. Porque a força da igreja não é nossa, é do Espírito. É o Espírito que enche a igreja. Quando Cristo dá essas respostas, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Olha isso, irmão. Ele está falando, meu Deus, esse texto é tão forte que ele está falando que quem não está nele está morto. Deixa que os mortos, ou seja, aqueles que não estão em mim, enterrem aqueles que estão mortos, porque os que estão comigo, oh glória. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem medo de ir para o inferno. E muitas das vezes nós estamos na beira dele. Vou lá no culto porque lá eu sinto a minha alma. Eu sinto a minha alma ficar leve. Aí vem, escuta a palavra, sai dali, mesma situação. Está aqui, ó. O texto que eu estou pregando está aqui na tua Bíblia. Deus está chamando a atenção da igreja que Ele pagou com um preço caro. Com um preço de sangue. Querido, coloque uma coisa na sua cabeça. Hoje eu disse isso a uma família que eu estava visitando pela manhã. Se parar de orar, parar de ler a Bíblia, é só contar o dia da morte. Vai morrer. Não deixa o ativismo religioso tomar conta da tua vida. Não deixa que quartas, que terça, sexta e domingo já esteja na tua agenda programado para te vir aqui bater o teu ponto. Cristianismo não é isso. Deus precisa que você entenda, ou melhor, você precisa entender o que Deus tem na sua vida. E se essa palavra, irmão, bíblica, pregada em alto bom som, em português, na tua língua, não fazer você olhar para os pontos que estão em falha e rever, nada vai poder fazer. Não espera anjo de fogo aparecer na madrugada para ti e dizer assim: olha, levanta que Deus teu menino. Não vai aparecer, você tem a Bíblia. Tudo que você tem que fazer está aqui. O que foi que aconteceu? As igrejas aprenderam a entreter as pessoas. As igrejas viraram clube de entretenimento. As igrejas não estão mais preocupadas com a vida espiritual das pessoas. Esse é um dos piores sentimentos que nós temos. Que pessoas que tem, eu recebo, tem uma família aqui de Marituba, tem pessoas que vêm de longe, porque alimento está em falta, pregação da palavra está em falta pastores que têm um compromisso com a verdade. Irmão, para a glória de Deus, para a glória de Deus, todo culto dentro dessa casa, seja eu, seja alguém, seja fulano, seja Gleison, seja Joel, seja Felipe, seja Paulinho, seja Rafael, seja qualquer um, Deus está falando na sua palavra. O juízo de Deus vai ser maior para quem sabe mais. Se coloque na posição de discípulo. Pastor, olhe para mim, irmão, por favor. Seja sincero com você mesmo, com o Espírito Santo. Você não pode enganar Ele. Eu não consigo ainda. Peça força. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Com alguns pontos aqui eu não consigo, irmão. Eu não posso ser hipócrita de falar que eu consigo, que eu não consigo. Mas eu estou ali, Senhor, me melhora. Me melhora, eu quero melhorar. Eu quero ser mais servo. Eu quero ser mais crente. Eu quero orar mais. Eu quero pregar mais a Tua palavra. Eu quero servir mais o Teu reino. A tua oração é: melhora a minha conta bancária, manda cliente para mim. Primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não
adianta tentar inverter o papel, não vai dar certo. Uzá foi tentar tocar na arca, Deus fulminou ele, porque Deus não vai mexer na regra por causa de você. Sabe o que a gente fica observando? São 9:02, me dei 2 minutos. Sabe o que a gente fica observando na nossa caminhada cristã? Olhe para mim. A gente vê todo dia nossos irmãozinhos definharem na fé. A gente vê todo dia irmãozinhos nossos caindo, parando, desistindo, todo dia. A gente olha, meu Deus, nos livra, nos sabe por quê, irmão? Porque estão tentando com suas próprias forças. Resultado: vida cristã falida, vida ministerial falida. Tem pessoas que Deus abriu a porta de emprego aqui e viraram as costas para Deus, para a sua vida espiritual. Deus vai fechar essa porta. Deus vai fechar, porque Ele não perde os seus. Brinca com todos, brinca com tudo, mas não brinca com o eterno. Quer pagar para ver quantos dias? Se eu estou falando na autoridade, para ver se a porta não fechará. Te converte, te arrepende, ou Deus fecha essa porta. É tempo de nós olharmos para o lado. Tem pessoas que estão morrendo no nosso lado. Tem famílias que estão indo para o inferno no nosso lado. Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos. Tu sabe que nós não temos força. Eu não estou aqui como juiz de ninguém. Eu sou pecador também, Senhor. E da mesma forma que os meus irmãos têm dificuldade em algumas áreas, eu também tenho em algumas na minha vida. E a minha oração, como pastor dessa casa, como irmão em Cristo, como servo da cruz, nos ajuda, Senhor, a melhorar. Senhor, tem pessoas aqui que lutam contra problemas sérios, coisas que estão tirando a comunhão contigo, coisas que estão, Senhor amado, atrapalhando a vida cristã. Oh Deus, Tu tens chamado a atenção de várias formas. Tu tens chamado a atenção de várias formas, Senhor. E quando o crente não quer ouvir, o Senhor vem com juízo, porque o Senhor nos ama. E o Senhor só repreende aquele que ama. Dá força a esse pastor, a essa irmã, a esse irmão, a esse líder, a esse servo, a esse músico, a esse porteiro, a essa congregante, a esse congregado. Dá força, Pai. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo da verdade, aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Nós não estamos só, Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos vencer, não pela nossa força, mas porque o Senhor tem nos ajudado. Oh Deus, nos levanta. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão péssimos, tão ruins. Nós precisamos, Senhor, orar. Nós precisamos, Senhor, trabalhar para o Teu reino. Nós precisamos, Senhor, melhorar. Nós precisamos Te servir. Renova nossas forças. Toca nos nossos órgãos, no nosso corpo, nos nossos ossos, nas nossas veias, no coração. Toca na mente. Toca, Senhor. Nos renova nessa noite. Nós queremos trabalhar para o Teu reino. Nós não estamos pedindo força, Senhor amado, para enriquecer. Não, é para Te servir. Nós queremos a nossa saúde para Te servir. Tem pessoas que estão doentes nessa casa. Cura agora, para a glória do Teu nome, Senhor. Manifesta a Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Nós Te agradecemos. Muito obrigado, Espírito de Deus. Assim nós Te pedimos, e que todos possam dizer amém. Bata uma palma ao Rei Jesus. Nossos anúncios semanais.